Olá, iniciamos este InvistaCast especial, é o seu podcast de empreendedorismo, e hoje num lugar especialíssimo. Nós estamos nos Senhores, aqui no Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes similares aqui de Osasco e região, com o seu presidente e o vice-presidente, o Dr. Edson Pinto, e o seu vice-presidente Paulo Andrade. Edson, eu vou me dar o direito de tirar o doutor, o senhor, agora até pela descontração do programa, para nós falarmos aí diretamente com o nosso público da importância desse sindicato, que é a voz ativa, eu estava sabendo aqui, até no âmbito nacional de representatividade. Muito obrigado por nos receber, doutor Edson. Eu que agradeço a sua visita e do Invista, né, e todos que nos acompanham em casa aí. Obrigado pela audiência. Nós somos o sindicato patronal do setor aqui na região, né, Paulo? Como você sabe, que tem 8 municípios, né? Osasco, Barueri, Carapicuíba, Cajamar, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus. E temos a missão de coordenar, de organizar em nível patronal todo o segmento, seja fazendo as convenções coletivas de trabalho, que é a lei maior que rege o ambiente de trabalho no nosso setor, eliminando a possibilidade de conflitos no âmbito trabalhista, né? Seja verificando o marco regulatório do setor, nas câmaras municipais, nas prefeituras, projetos de lei, incidentes que possa de alguma forma prejudicar o bom ambiente de negócios, seja nos relacionando com o mercado, com fornecedores de produtos e serviços e a indústria, então atuando de forma multifacetada nesses setores, né? E eu, 3 anos atrás, acabei assumindo também uma diretoria executiva na Foresp, que aí é a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, e aí é a entidade que tem essa missão que eu te falei agora, mas num escopo muito maior, numa amplitude maior, tanto no Estado de São Paulo como nacional. Então, eu com muito orgulho, né, que Osasco e região tem um representante, tem uma pessoa ligada aqui à região, um empresário da região, cuidando das questões do setor em âmbito nacional. E por isso eu preciso contar muito com a ajuda do Paulo, meu vice-presidente aqui também, né, que nas minhas ausências forçadas, né, tem feito um trabalho aí de coordenação de toda a categoria aqui na região também, junto comigo. Aliás, dá boas-vindas do programa Em Vista ao vice-presidente aqui dos senhores, o Paulo Andrade, que é também o negociador que faz aí, já iniciaram, aliás, as discussões da convenção coletiva do setor. Paulo, obrigado também por nos receber. Obrigado você, a gente sempre conta com você para a nossa parceria. E realmente estamos já em negociação. Eu sou um dos que trabalham com a convenção coletiva e com os trabalhadores. Já começamos as negociações, estamos já em andamento, estamos com uma minuta pronta, juntamente com o Sindicato dos Trabalhadores, com algumas mudanças consideráveis, tanto para a melhora no setor dos empregados como do patronal também. E estamos aqui justamente, hoje também, aproveitando aqui, estamos recebendo o curso, fazendo a entrega do curso de bartenders, que o Sintoresp está patrocinando, e nós viemos aqui hoje com eles vieram conosco aqui para fazer a entrega dos certificados dos alunos. Então é um dia muito importante para a gente aqui. Muito obrigado aí. Além da convenção coletiva, eu sei que o Dr. Edson esteve há poucos dias lá na OAB São Paulo, falando também da jornada feminina, falando da jornada dupla dos domingos. E você pode fazer um resumo? Eu sei que você ficou ali, são horas, dias, meses de negociação, discussão, enfim, mas é um resumo rápido do que foi tratado ali e de como está se encaminhando esse assunto, doutor Edson. A gente tem uma preocupação muito grande, Paulo, porque é uma questão que afeta não só o nosso setor, afeta todos os setores da indústria, do comércio, de serviços, enfim,
que é uma reinterpretação do Supremo Tribunal Federal em relação aos domingos de folga das mulheres. Que hoje todo trabalhador tem direito a um dia de folga semanal e um domingo a cada 3 domingos trabalhados. Dos setores, claro, que trabalham aos domingos. Tem setores que fecham sábado e domingo. Escritórios, por exemplo, não tem expediente, então isso já está suprido, não tem problema. Mas setores como o nosso, que tem no domingo o principal dia de faturamento, o melhor movimento nosso é os finais de semana, efetivamente. Sim. Então isso vai impactar muito, por quê? Porque os homens continuam tendo uma folga semanal e mais um domingo a cada 3 trabalhados. E aí nessa semana então seriam 2 folgas. Já as mulheres, essa reinterpretação do Supremo diz que elas devem ter um domingo a cada 2 trabalhados. Né? Então, vamos imaginar, por exemplo, um bar, um restaurante que só tem mulheres trabalhando. O que vai acontecer? Ele vai ter que fechar as portas ao domingo. Ou ele vai ter que demitir mulheres e contratar homens. Então, a nossa preocupação é que essa política exagerada de defesa das mulheres possa acabar se tornando uma política contra a empregabilidade das mulheres no nosso setor. Tendo em vista que nós somos o setor que mais emprega mulheres de todos os segmentos. Nós só perdemos para o funcionalismo público, que emprega 75% de mulheres. O nosso segmento, Paulo, emprega 57,5% de mulheres. Então, porque nós lidamos com hospitalidade. E a mulher tem essa característica de ir à frente, nas posições no front desk, de ter uma gentileza, um carinho, uma atenção diferente. Então, nós temos essa característica de empregar muitas mulheres. E nós temos o receio de que isso possa inverter essa curva positiva e a gente passe a não mais ser o setor que mais emprega mulheres. Então, por isso que a gente está gerando essa discussão, que ainda é um limbo jurídico, vamos chamar assim. Embora o Supremo tenha dado essa interpretação, a grande discussão é, muito bem, a lei está posta, foi colocado dessa forma, com essa interpretação do Supremo. Mas e os sindicatos? Os sindicatos não poderiam, então, em sede de convenção coletiva, com a observância de que o negociado prevalece sobre o legislado, os sindicatos não poderiam, então, regular isso, igualando os domingos entre homens e mulheres, num setor essencial da economia como é o nosso? Nós entendemos que sim. Alguns magistrados entendem que não, porque isso estaria no capítulo da segurança, saúde e medicina do trabalho. Então os sindicatos não podem, mas nós entendemos que não, que essa discussão está no capítulo da jornada de trabalho. Então nós poderíamos decidir. Então justamente a Federação e o Sindicato de Osasco, nós estamos fazendo essa discussão para que mais juízes tenham essa visão que nós temos, porque o que nós temos observado é que as ações trabalhistas que têm chegado nos tribunais, as empresas têm perdido. A maioria dos juízes tem decidido que, entendendo que a mulher tem direito a 2 domingos além da folga semanal. Então nós queremos justamente provocar essa discussão para trazer mais juízes para o nosso lado. Perfeito. Dr. Edson, esse é apenas um dos assuntos que você tem conduzido aí com maestria até em nível nacional. E aí a gente vê aí nas redes comerciais de TV, em todos os aplicativos, enfim, um destaque aí na Foresp. Recentemente nós falamos aqui também sobre o PERSE, né, que você foi o condutor aí de todo o processo. Tivemos aí sucesso em alguns momentos, mas aí estamos numa fase agora de espera, né? Infelizmente o PERSE foi extinto, né, pelo Ministério da Fazenda. Havia um acordo de que teria um teto de 15 bilhões e que esse teto teria sido atingido. Nós discordamos veementemente da Fazenda, os cálculos estão equivocados, nós não atingimos o teto de 15 bilhões. E o PERSE, tanto é que agora há uma enxurrada de ações judiciais, coletivas, individuais, com muitas vitórias nesse sentido. E foi avisado antes por você mesmo. Nós alertamos o governo que isso iria acontecer. Sim, porque houve um assodamento do governo em acabar em seguir esse programa, que foi o programa federal, Paulo, mais exitoso de geração de empregos e de negociação de recuperação tributária. Muitas empresas aderiram tendo que pagar os débitos anteriores que tinha. Então, assim, o programa foi muito exitoso. Tanto é que 2023, 2024,
o nosso setor foi o maior gerador de empregos do Brasil e no estado de São Paulo. Ninguém gerou mais empregos que a gente. Um dos fatores positivos para isso foi justamente o PERSE. E depois do PERSE você acompanhou, nós tivemos a luta no governo do estado contra o aumento de 300% no ICMS que o nosso governador iria dar. E tivemos êxito nesse quesito. Tivemos êxito, a Foresp, inclusive, nós estivemos em audiência com o governador, nós mostramos para ele ali dados técnicos, planilhas detalhadas que mostravam o impacto negativo que isso teria. E o governador, num gesto de coragem, ele recuou, reconheceu que realmente o impacto seria negativo e deu um aumento, mas não de 300%, deu um aumento de 25%, que foi bem aceito, estava dentro do esperado pelo setor, e seguimos. Então, veja, Paulo, nós temos diversas lutas, diversas batalhas, né, Paulo, de defesa setorial, que muitas vezes isso não aparece para o empresário. O empresário que acorda cedo, vai dormir tarde, né, e preocupado com o dia a dia ali da empresa, acaba não conseguindo verificar essas questões de macroeconomia ou os macroproblemas, né, que afetam o setor. Então, veja, a importância de ter uma entidade que acompanha, que olha isso, que vai para Brasília, que vai falar com o governador, né, o empresário não tem tempo de sair do seu negócio e fazer isso. Então, a importância das entidades representativas, especialmente o nosso sindicato aqui, que é muito atuante, eu e o Paulo aqui, 24/7, a gente está sempre no ar, acompanhando, monitorando, atrás das questões para resolver os problemas, que são as dores que afetam diretamente o negócio. Para nós ficarmos na mesma página com o nosso telespectador, nosso internauta, quando o Dr. Ledson fala não atingimos aí os 15 bilhões, um dos motivos de não termos atingido, e eu concordo com isso, é que algumas empresas, eu digo aí, algumas grandes empresas de entrega de alguns aplicativos, acabaram entrando e se beneficiando dessa lei, que não era, no nosso entendimento do sindicato, não era de direito. É isso mesmo, doutor Edson? Infelizmente. Algumas empresas aí se aproveitando, né, da questão da questão tributária, a tributação criativa, né, eles acabaram utilizando a questão do PERSE, como é, por exemplo, o caso do iFood, do Airbnb, que foram as empresas que mais captaram recursos, né? Inclusive, se você me permitir, até pegando o gancho da questão do iFood e da entrega de alimentos, questão do delivery, é um outro ponto que a gente atua muito fortemente, Paulo, por questão das taxas que são exorbitantes, o serviço de atendimento ao consumidor e mesmo o atendimento aos bares e restaurantes é muito ruim. Não há transparência na questão do algoritmo que joga o restaurante lá para baixo, desaparece no sistema. Enfim, nós fizemos, e infelizmente o iFood, que é uma empresa que a gente gostaria até de ter uma relação melhor, porque está aqui na nossa cidade, claro, né? Nós já recebemos eles aqui, eu já estive diversas vezes em reunião com eles, queríamos avançar e nós trouxemos para eles todos os problemas sérios, graves que afetavam, mas assim, não há um acompanhamento, não há um interesse da parte deles em resolver essa questão. Então acaba acontecendo que os bares e restaurantes trabalham para o iFood. Porque nós não temos margem de lucro de 30%. Então, como é que pode um restaurante pagar até 30% de comissão por uma intermediação de negócio? Então, assim, a mesma questão dos entregadores, né? Há uma exploração, há um abuso na questão dos entregadores, que a gente entende que é uma categoria tão sofrida, que corre tantos riscos aí na rua, com o trânsito violento que a gente tem. E nós queremos, e eles fazem parte do nosso ecossistema. Então nós queremos os entregadores felizes, contentes, protegidos, entregando os produtos que nós produzimos com tanto amor, com tanto carinho para o nosso consumidor. Então dentro do ecossistema precisa tudo funcionar bem. Então nós tivemos na mídia, as pessoas devem ter acompanhado aí, denunciando essa questão dessa má relação que foi estabelecida. Então a gente entende que o monopólio definitivamente não fez bem para o iFood. Que a falta de concorrência fez o iFood ter uma relação muito predatória conosco. Então, por isso que nós vemos com muita satisfação mais 3 players gigantes chegando aí no mercado, né? Então, nós estamos falando para as empresas, olha, então, se você não migrar para essas 3 novas que estão chegando aí e que vão trabalhar com taxa zero, você está deixando dinheiro na mesa. Então, migre para essas outras 3, faça uma experiência, mas seguinte, não deixe de ter o seu delivery próprio.
esse é a grande dica, a grande orientação que nós damos, viu, Paulo? Né? A importância de trabalhar com os marketplaces, ok, tudo bem, mas eles têm que ser um difusor do nome da sua empresa para usar o marketing que eles têm, o marketing poderoso que eles têm. Mas você não pode deixar de ter o seu delivery próprio e não permitir que mais do que 30% no máximo da sua operação de delivery esteja nas mãos dos marketplaces. Porque a regra do jogo quem faz são eles. E eles podem mudar a regra a qualquer hora, acabando com o seu negócio. Muito bem. Olha, você vai ver, aí eu quero colocar um institucional. Enquanto você vê o institucional, nós vamos tomar uma aguinha aqui e voltamos já já. Somos o Sindicato Empresarial de Hotéis, Restaurantes, Bares, Casas Noturnas, Padarias, Bufês e similares da região, que é hoje o 6º PIB do país e o 2º do estado, contribuindo com 2,5% do PIB nacional. Nossa base abrange as cidades de Osasco, Barueri e Santana de Parnaíba, que contam com o polo econômico de Alphaville, Carapicuíba, Cajamar, Itapevi, Jandira e Pirapora do Bom Jesus. São cerca de 22 mil empresas que geram aproximadamente 35 mil empregos diretos na região. Convidamos você para se tornar sócio. Faça parte do Clube Senhores e garanta um futuro melhor para você e para a sua empresa. Conte conosco para ter à sua disposição centenas de cursos e ferramentas de gestão, consultoria com profissionais qualificados, descontos em serviços e produtos em mais de 550 lojas para você ou para o seu negócio, assessoria jurídica e contábil, isenção em exames admissionais e demissionais. Seja membro do Clube Senhores. Senhores Osasco, Alphaville e região. Nós defendemos a sua empresa. Estamos de volta. Agora fizemos um pequeno intervalo. Você viu um pouco do que o sindicato, do que os senhores faz em Osasco e região, nesse institucional muito legal. E estamos de volta aqui com o Dr. Edson Pinto e o Paulo Andrade, que são presidente e vice-presidente aqui dos senhores. Falávamos sobre vários assuntos no bloco anterior, mas agora eu queria saber do Dr. Edson. Teve uma participação muito interessante, a Foresp esteve lá na FISPAL recentemente, que é uma feira de tecnologia na área de alimentação. Queria saber as impressões que o presidente ficou dessa participação nossa nessa feira. Paulo, esse projeto de participação nas feiras, que inclusive os senhores foi o principal sindicato que ajudou a Foresp a participar, faz parte de um programa meu, de um retorno das entidades sindicais nos grandes eventos do setor, que são as grandes feiras, né? Isso começou já no ano passado, onde nós estivemos lá na Expotel, uma feira lá no Centro Frei Caneca, então com a realização da Foresp e dos senhores, Osasco, Alphaville e região, aprovado pela diretoria. E este ano, então, nós tivemos na FISPAL, que é uma das principais feiras do setor de alimentação e bebida, e agora nós estaremos em setembro na Equipotel, que é a principal feira aí de hospedagem e alimentação. E o projeto para 2026, aí nós estamos nas 3 maiores, que é a Nuga, que é no começo do ano, a FISPAL, no meio do ano, e a Equipotel, que é em setembro, tradicionalmente acontece. E é fundamental essa participação nossa, porque nós estamos em contato ali com toda a inovação, tecnologia, tudo que é de mais novo no mercado que está surgindo em termos de equipamentos e serviços. E a gente faz ali também, além de entrevistar os representantes dessas empresas, nós recebemos autoridades, lideranças do trade, a gente monta um estúdio de gravação ali também, um pequeno podcast. Então, nos aproximando a entidade sindical dos nossos representados e dos nossos parceiros do setor da indústria e do setor de serviços. E a próxima feira, a Equipotel, o sindicato vai participar diretamente, né? Qual a expectativa quando um sindicato, quando uma entidade representativa, como o nosso sindicato aqui, os senhores, que representa, e salvo engano, mais de 20 mil pessoas aqui na região, qual a expectativa de trazer conhecimento,
que o sindicato leva para quando vai participar dessas feiras, doutor Edson? Paulo, é fundamental, né? E a gente quer com isso chamar a atenção dos empresários da nossa região que precisam de uma atualização constante nos seus negócios, né? Com foco especialmente na hospitalidade, no atendimento, né? Uhum. A gente percebe hoje, a nossa região ainda é muito carente de inovação, tecnologia e hospitalidade, né? Então são poucos restaurantes que você tem, às vezes, o nível de excelência no atendimento e no serviço do que nós temos em São Paulo, por exemplo. Uhum. Né? Nós temos aqui, são 20 mil estabelecimentos, né, que nós representamos. Metade desses 20 mil são MEIs. Dos que sobram, 96% são micro e pequenos, estão no Simples Nacional. Né? Uhum. Cerca de 1,5%, 2% estão no lucro real e lucro presumido. Mas, de uma forma geral, todos os estabelecimentos, independentemente do porte econômico, precisam ter um olhar mais contemporâneo, mais moderno. O consumidor mudou, o consumidor hoje é cada vez mais exigente, né? Então, é o detalhe que vai fazer com que aquele consumidor volte no seu estabelecimento. É muito mais caro você trazer um cliente novo, conquistar um cliente novo, do que você trazer esse cliente de volta. Trazer o cliente de volta é mais barato o investimento que você faz. Mas você só traz o cliente de volta se você tiver um diferencial do teu concorrente. E é isso que a gente quer mostrar nessas feiras, nesses eventos. Chamar, né, os empresários do nosso setor, passa no nosso stand, vai tomar um café com a gente mostra o que ele deve olhar, o que é importante naquela feira, naquele segmento. Doutor Edson, sabe que por muito tempo tinha um estigma do sindicato. Se você falava em sindicato, já dava um frio na espinha, que parece aquela coisa de briga, piquete. Não, mas um sindicato patronal, como é o que você preside, ele tem assim como uma função, acho que precípua, defender exatamente o contrário, é defender a categoria de qualquer desmando, desuso, daí, enfim, desde a máquina pública, da legislação inadequada, a qualquer outro tipo, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa figura do nosso sindicato, do Sindicato dos Senhores, que é um sindicato de hospitalidade. Realmente isso existe, Paulo. Às vezes eu me apresento, eu sou do sindicato lá de Osasco, e o pessoal já, dos trabalhadores. Não, é do empresarial, né? Uhum. Então, a primeira lembrança que as pessoas têm é justamente do sindicato dos trabalhadores, né? Uhum. Então, existe realmente esse estigma, e muitos empresários não sabem que tem um sindicato patronal. Mas ele tem que prestar atenção, e quando ele segue uma convenção coletiva de trabalho, ela foi negociada por nós, junto aos trabalhadores, né? E esse estigma negativo foi criado muito por conta de alguns sindicatos de trabalhadores que realmente faziam um serviço muito ruim, né? Criaram uma imagem muito negativa no mercado, diferente do que é o Sintoresp, que é o Sindicato dos Trabalhadores aqui da nossa região, que faz um trabalho sensacional de orientação, representação. É um sindicato combativo, eles dão muito trabalho para a gente quando a gente vai fazer a convenção coletiva de trabalho, que eles lutam pelos direitos dos trabalhadores, mas sempre com muito respeito, com muita fidalguia, com muita educação, e isso é fundamental, né, para que você consiga, na negociação, ter um diálogo para que a gente possa, como patronato, dar para os trabalhadores o máximo possível de benefícios sociais, sem com isso quebrar a empresa. Então, encontrar esse equilíbrio do que é possível atender é fundamental, mas isso você só faz com o diálogo, né? Então, é importante que as pessoas saibam que no sistema da organização sindical brasileira, prevista na Constituição Federal, existe lá o capítulo da organização sindical. E ela trata da organização sindical laboral e patronal. Então, o patronato tem uma entidade que o representa. Então, se você tem dúvida, precisa de alguma orientação, nós temos um corpo jurídico aqui que vai te orientar, fazer o que a gente chama de trabalhista preventivo. Porque é muito mais barato você evitar uma ação trabalhista do que depois você se defender numa ação, né? Então, se você cumprir o que está na convenção coletiva, cumprir as regras, e o nosso setor tem algumas peculiaridades diferentes de outros setores. E quem sabe isso não é o teu contador. O
contador da empresa, ele mexe com um universo de convenções coletivas enorme, Sim. de todos os setores. Ele não tem como dominar a nossa convenção coletiva. Quem domina a nossa convenção são os nossos advogados, os nossos diretores, que estão aqui prontos para te dar todo o auxílio, toda a orientação. Além, é claro, dos benefícios que o sindicato tem. Os planos de saúde mais baratos, outros produtos mais baratos que nós temos, taxas de serviço, enfim, nós temos aqui o Clube Senhores, que é um clube direcionado aos associados, que tem uma série de produtos e serviços mais baratos para você aplicar na sua empresa. Certificação digital a R$ 88, por exemplo, isso não existe no mercado. Nós damos para os nossos sócios os exames admissionais, demissionais e periódicos grátis. Né? Então, poucos sindicatos conseguem fazer esse tipo de coisa. Verdade. Então é importante, mas isso é com informação. Porque se você utilizar todos os nossos serviços e produtos e fizer as contas, vai ver que o valor que você paga para o sindicato, você recebe de volta muitas vezes pelo serviço que a gente presta. Mas, doutor Edson, eu vou fazer um desafio aqui. Eu quero encerrar esse nosso podcast, nosso programa de hoje, em vista de hoje, com um pitch seu, falando rapidamente, de 30 segundos a 1 minuto, você convidando o nosso telespectador, o nosso internauta, para conhecer os senhores. Enquanto você pensa nisso, eu vou perguntar para o Paulinho, para o Paulo Andrade, vice-presidente aqui dos senhores, você acredita que tem aí oportunidades no mercado para empreender ainda nos ramos de alimentação, serviço, evento, hospitalaria, de uma maneira geral, Paulo? Paulo, veja bem, esse mercado de hospitalaria, gastronomia, eventos, turismo, diversão, está sempre aquecido. Sim. Então, toda pessoa, todo empresário, uma pessoa que quer ser um empresário, quiser entrar nesse ramo, tem que ir em frente. E aonde que esse empresário tem que vir para que ele tenha sucesso? Nessa casa, que é o sindicato que representa eles. Você veja bem, eu estou no ramo desde 1983. Comecei lá, pequeno, e até hoje eu estou aqui. Por quê? Porque me entreguei para essa casa e trago outras pessoas para empreender e para ter o sucesso de ser um empresário. Então, está sempre aquecido. Empresário, não tenha medo. Vá em frente com o teu sonho e conte conosco aqui. Muito bom. E para encerrar a nossa participação, quero agradecer a Com Brasil, que transmite o nosso programa em rede nacional, aí pelos canais 28 da Sky, Oi, Vivo GVT, agora também no 53.2 no espectro aberto. Você que tem TV digital pode assistir também a nossa entrevista no 53.2, que é um canal da Rede Gospel. Mas agora voltando, doutor Edson, então o pitch de encantamento dos senhores. Vamos lá, é contigo agora. Bom, falando diretamente para você, então, que empreende no nosso setor, que tem um bar, um restaurante aquilo, self-service, um restaurante mais sofisticado, que tem um hotel, um meio de hospedagem, não importa o tamanho, você vai ser muito bem atendido e recebido aqui no sindicato. Você tenha em nós um parceiro do seu negócio. Você não está sozinho. Às vezes você, no ambiente de trabalho, a gente pensa, pô, estou abandonado, ninguém está do meu lado. A gente está por trás do bastidor fazendo um trabalho, seja para reduzir o ICMS do setor, para reduzir taxas de serviços de delivery e entrega, para reduzir taxa de cartão, taxa de vale-refeição, enfim, a gente briga por você. Uma fiscalização mal feita no seu negócio, não briga com o fiscal, vem falar com a gente tem acesso aos poderes executivo e legislativo da região, somos muito bem atendidos, porque o empresário, quando está representado por uma entidade, ele se fortalece. Então, nós defendemos o seu negócio, tenha em nós um parceiro de trabalho. Muito bem. Aí, colocando o meu emprego em risco, né? Porque o doutor Edson fala muito bem, né? Quero agradecer aí a participação de todos aí no Invista, agradecer esse acolhimento aqui nos senhores, nesse evento de entrega dos certificados dessa turma de baristas, né? E agradecer, em especial, em primeiro lugar, a Deus que nos permite sempre
estar trazendo alguma coisa boa para você. O Invista vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.